Apoio Cultural. Santa Casa de Barretos, o seu hospital. Alto Posto Berrantão, 24 horas com você. Alô, telespectador da TV Barretos, seja bem-vindo ao programa Quero Saber. Programa Quero Saber é feito com muito carinho para o seu conhecimento e entretenimento. Esta é a proposta de nosso programa. Primeiramente, vamos abrir espaço para os nossos apoiadores culturais e, em seguida, apresentaremos o nosso convidado de hoje. Pontos de vantagens do Alto Posto Berrantão. Cadastre suas compras no seu CPF. Elas valem pontos. Junte os pontos e troque por muitos prêmios. Pontos de vantagens do Alto Posto Berrantão. Participe! Nossa missão é cuidar sempre de você. Santa Casa de Barretos, há 95 anos. Eu tenho o máximo prazer de trazer ao programa de hoje como convidado especial um mestre em Direito, professor da PUC, professor também que foi da Faculdade de Barretos, aqui em Barretos, advogado militante na comarca de Ribeirão Preto, Dr. Juarez Rogério Félix. Prazer muito grande recebê-lo aqui, doutor Juarez. Muito prazer, meu querido amigo Miziara, que eu já conheço por ter estado lecionando nessa querida Barretos, que eu admiro demais, gosto muito, tenho um carinho especial, dei aula aqui por 3 anos, depois que já tinha parado de lecionar na PUC, de forma que para mim é sempre uma alegria estar aqui, ainda mais tendo a oportunidade de poder contribuir com esse programa, que a gente sabe que tem uma audiência muito, muito boa, informa, educa as pessoas da região, então por isso que eu quero agradecer a gentileza do convite. Eu agradeço mais ainda a sua gentileza, que veio de Ribeirão Preto, especialmente para dar entrevista ao nosso programa, né, doutor Juarez? Doutor Juarez é uma pessoa muito culta, nós vamos ficar sabendo tudo isso durante o desenrolar do programa. Doutor Juarez, o senhor é natural de onde? Eu sou natural de São Paulo. São Paulo. E me mudei para Ribeirão Preto em 2001, como todo homem inteligente deve fazer, porque como a sogra morava em Ribeirão Preto, o homem tem que seguir a mãe da esposa. Não tenha dúvida, né? Tem que ter um bom ambiente com a sogra. Um bom ambiente com a sogra. Isso é primordial para dar certo no casamento. Primordial. E por conta de morar em Ribeirão Preto, recebi o convite para lecionar em Barretos. E repito, foi uma passagem muito alegre da minha vida. Tenho vários ex-alunos aqui, pessoas que ainda estão na rede social com a gente. O Miziara mesmo, que é um amigo nosso desde aquela época, não é? Isso. A gente se encontrava. De modo que hoje eu brinco lá em São Paulo, que eu já sou interiorano. E você, a partir daí de dar aulas na Faculdade de Barretos, pegou uma grande amizade com um grande colega nosso, que é o Dr. Washington Carvalho. Isso, um grande amigo. Fez um trabalho muito bonito na Faculdade de Barretos. É um advogado, um expoente da advocacia de proa, de Barretos. Eu considero um dos melhores advogados, não só de Barretos, como da região também. Da região toda. E mais do que isso, além de ser São Paulino, isso. É um admirador de vinhos. É verdade. E conhece como ninguém vinhos, hein? Sim. O Dr. Washington, com toda aquela inteligência dele que nós conhecemos, aquela simpatia, ele começou, não faz muito tempo, ainda estávamos juntos na faculdade e hoje sabe de tudo. Vai nas vinícolas e é uma coisa bacana de ver. Ele viaja para o sul e só vai conhecer vinícola, né? Impressionante. Nas vinícolas, leva a sua família, aquelas crianças lindas. Isso. Vai comer chocolate também em Gramado, mas não falta. Não falta vinícola. Vinícolas. Me conta uma coisa, doutor Juarez Félix. Me permita chamá-lo de você, imagina. Né? Somos amigos. Você fez o curso primário, ginasial, todo em São Paulo? Todo em São Paulo. Onde é que você estudou sou daquela época em que o ensino estadual era bom, importante, né? Era bom, era importante.
em colégio estadual. Hoje, infelizmente, padre. o ensino bom é o particular, né? O privado. Infelizmente, o ensino bom é o particular. Eu também peguei escola pública muito boa. Inclusive, o ginásio, eu fiz o que a gente chamava de, na época, maternal, antes de você fazer 7 anos. Isso. Ali em Moema, onde eu morava, depois mudamos onde hoje é o Morumbi Shopping, ali perto do Brooklyn. Ali estudei num colégio estadual, muito bom, muitos amigos de hoje, inclusive juízes, eram amiguinhos dessa época do primário. Depois eu estudei no Vocacional, que era um colégio estadual todo, com uma educação toda diferente, que também eu soube que tem em Barretos. Tinha em Barretos. Tinha em Barretos, como lá também tinha, acabou. Acabou. Né? Mas era um ensino estadual de primeiríssima. A ditadura achou que estava muito avançado, né? O vocacional. Isso. Estava ensinando muito. Exatamente. Se o Brasil tivesse hoje, minha gente, aquele estudo que tínhamos, você tinha práticas comerciais, artes industriais, educação doméstica. Você acredita que nós aprendíamos a cozinhar? Ah, é? É. A cantina da escola era operada pelos alunos, não é? Nós aprendíamos datilografia. Gente, era um estudo, como se costuma dizer hoje, de primeiro mundo. Oxalá nós pudéssemos hoje tínhamos todos os esportes, handball, futebol, basquete, vôlei, aqueles fundamentos. Era um troço muito, muito, muito bacana, que eu sei que Barretos também teve. Aqui em Barretos, por exemplo, tem um grupo de pessoas que se reúnem ainda, que foram ex-alunos do vocacional. É verdade. E são apaixonados pelo vocacional. Nós temos lá, inclusive eu faço parte desse grupo. É um grupo dos vocacianos. Dos vocacianos. Né? O nosso colégio lá era o Oswaldo Aranha. Eu não sei como era o nome do colégio aqui, de Barretos. Mas eu, inclusive, fiquei mais essa identidade quando eu soube que, então, aqui em Barretos também nós temos colegas egressos desse ensino. E olha, veja, ensino estadual. Veja onde estão essas pessoas hoje. É verdade. Ensino estadual, havia escola de pais e mestres, às vezes precisava reunir um recurso, uma coisa. Tínhamos uma educação política, naquele bom sentido, não essa coisa só de marxismo e de revolta, não isso. Aquela coisa cidadã mesmo, de votar, olha, era uma coisa... Política na acepção da palavra, isso, né? Ensinamentos básicos de política, como né? participação cidadã. Lógico. Não que cada um tem o seu partido, isso faz parte da política, não é isso. Mas sem aquele viés de querer doutrinar para isso ou para aquilo. Na época boa da escola pública em Barretos, aqui a tradicional escola era o chamado Estadão, né? Estadão. Que não é o jornal, é o Estadão. A pessoa não precisava nem fazer cursinho, já passava direto no vestibular, tal a qualidade dos professores da época. Precisava fazer exame de admissão na escola pública. Para entrar no ginásio. Para entrar no ginásio. E eu fiz exame de admissão também. Na época do meu pai, que é ainda anterior, hoje os homens que governam, os poetas, eram da escola pública. Não existia escola particular. Né? Você quisesse estudar, em São Paulo era o Caetano de Campos, não é? O Fernão Dias Pais, que tinha ali em Pinheiros. E era estudo, você tinha francês, tinha latim. Né? Portanto, gente, veja, a gente está num momento triste do país. Mas o Brasil já foi melhor. O Brasil é bom. Eu sei que nós estamos vivendo um momento difícil, mas o brasileiro tem um pouco, nós vamos ter a oportunidade de falar, o brasileiro tem um pouco daquela coisa de não gostar do país. Eu nunca vi um povo para não gostar, para chincalhar o seu país como nós mesmos. Não sem razão, sabemos disso muitas vezes. Mas a gente também tem que ter um pouco de orgulho próprio. Sim, vamos atrás de corrigir as coisas erradas, mas não podemos ficar nesse esporte que é simplesmente ficar a todo instante só falando mal do nosso Brasil. Quem sabe nessa entrevista, pelo menos um pouquinho, a gente possa melhorar o conceito, né? Melhorar um pouquinho o conceito. Porque as pessoas falam mal porque o Brasil está atravessando uma fase difícil, não querendo corrigir o que você falou. Claro. Ninguém fala mal do Brasil em si. Fala mal das pessoas que muitas vezes governam mal o Brasil. É verdade, porque nós todos amamos o Brasil. Claro. Todas as pessoas querem o bem do Brasil. Isso. Não querem o bem de pessoas corruptas, né? Claro, de pessoas que estão debochando do eleitor, debochando da gente, né? Esse é que é o problema. E aquela história, só nós podemos falar mal do Brasil. Lógico, né? Não vem outro querer meter o bedelho, não. Isso é igualzinho o irmão que você tem, um parente, né? Só você que pode falar, não fala mal, mas você pode falar. Claro, não, claro, é verdade, claro, é verdade.
Como é que nasceu a sua vocação para o direito? Você se formou em São Paulo mesmo? Olha que pergunta interessante. Ô, gente, inclusive para os jovens que estão nos assistindo, existe uma coisa, gente, que é o seguinte. A gente, quando tem 15, 16, 17, 18 anos, você não sabe o que você quer. É verdade. Você aí, que está no segundo ano, no terceiro ano, está estudando para ver a sua vocação, é difícil. Às vezes você tem uma vocação natural desde pequeno, né? Você vai ser aquilo. Olha o que aconteceu comigo. Eu sempre gostei muito de mato, de árvore, né? Vocês sabem que eu queria ser engenheiro de Minas. Engenheiro Não é nem de... eletrônico, Nossa Senhora. nem mecânico, nem de nutrição, enfim, né? O civil e tal. Não, eu queria trabalhar nas minas. Nas não minas. é? Cheguei a ter, gente, um capacete com aquela luzinha. É que mudou, assim? Não, e cheguei a visitar uma mina de carvão. Ah, é? Não é? Ocorre o seguinte, gente, e vocês que estão no segundo, terceiro ano, ou até que já estão aí no cursinho, terminaram o segundo grau e estão tentando, com o que eu me deparei? Com as famosas derivadas e integrais da física. Então eu vi... Aí te apavorou, né? Não é que eu não soubesse nada de física, eu até que, né, como diz o Didi... Quebrava o galho? Eu dava minhas cacetadas, né, como diz o Didi. Mas quando chegou na coisa mesmo dura, que é aquela coisa prévia do primeiro ano de engenharia, que são aqueles cálculos infinitesimais, a derivada da integral, eu percebi que não era bem minha praia. Depois eu vim a saber que eu tinha feito um teste no vocacional, pela quinta ou sexta série, e depois meu pai me disse que tinha saído para ciências humanas. Então vejam, na verdade a minha vocação era para ciências humanas, não é? Hoje eu sou um advogado, dou aula de direito, ninguém poderia dizer que eu deveria ser um engenheiro. Mas me desviei para aquilo. Depois, então, prestei a poli em São Paulo 2 vezes, passei na primeira, não passei na segunda, aí prestei a PUC em Direito. E sou um jurista, adoro direito, adoro história, adoro filosofia. Então, meus jovens, essa aflição que vocês passam agora é quase uma crueldade pedir para vocês escolherem nesse momento. Mas eu digo uma coisa a vocês. Não caiam no erro de procure escutar o seu coração. Façam até talvez um teste vocacional. Veja se você gosta de ler, se você gosta de matemática, se você gosta de filme. Para você, se você pode de ver sangue, para não vai fazer medicina, primeiro corte que tem, você cai duro porque não pode ver sangue. Tenta sentir em você a sua vocação. E depois que você começa... Todo começo é difícil. Muitas vezes o que acontece? Ai, tá chato, vou mudar. Eu conheço gente que começou 2, 3, 4 faculdades, ficou 8 anos na faculdade e não se formou em nada. Então não faça isso. Procure se orientar e vai, bola pra frente, sucesso. Vamos continuar esse assunto no próximo bloco. Vamos abrir o primeiro espaço para os nossos apoiadores culturais. Em seguida, voltamos com o programa Quero Saber, hoje trazendo o advogado e professor de Direito, mestre Juarez Rogério Félix. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o Dr. Juarez Rogério Félix, professor e advogado em Ribeirão Preto. Dr. Juarez, você se formou em Direito, depois que você pegou o canudo, começou a advogar, você sentiu que era aquilo mesmo que você queria fazer? Olha, Miziara, meu amigo, antes disso, quando o primeiro ano, o segundo ano, aquelas matérias introdutórias, como eu acabei de dizer para o telespectador, você tem uma certa dificuldade, porque o ensino universitário é diferente do ensino básico. Mas depois que você dá aquela que você entra no negócio, você já começa a virar um profissionalzinho antecipado. No quinto ano da faculdade, em 85, eu comecei a estagiar num banco que não existe mais, o Banco Bamerindos. Ah, isso, eu lembro dele. E dali, agora nós estamos em 2015. Em julho de 2015 fará então 30 anos de advocacia, eu farei. Porque naquela época, antes de ser formado, você já podia advogar. E ao mesmo tempo, uma outra vocação, muito cedo, me apareceu, que foi a vocação do ensino. Sim. Já em 87, assim que eu saí da faculdade, eu já comecei a dar uma assistência a um professor, grande amigo meu, professor Sérgio Rizzi, um dos maiores processualistas do Brasil. E se é um dos grandes do Brasil, também é um dos grandes do mundo. Inclusive professor aqui de Ribeirão Preto, que está em São Paulo, é professor da PUC.
Portanto, essas duas vocações, elas afloram cedo. E mais uma vez eu me dirijo aos pais também, não só ao público, mas os pais que ficam muito aflitos nessa época de vestibular. O seu filho vai encaminhar. E às vezes ele nessa idade, eu era bicho grilo, botava uma barbona assim, tranquei matrícula no primeiro ano, falei que eu ia viajar pela Bolívia com bolsa de couro. Meus pais quase morreram, né? Sandália havaiana, bolsa de couro, barbudão, parecia um Che Guevara. Depois que passou isso, terceiro ano, botei terno e estou até hoje de terno. Tá até hoje de terno, então, né? Gente, tem coisas que são naturais. Você, estudante que está me ouvindo, não é para ir viajar não e deixar a barba crescer. É para estudar, viu? Ainda a advocacia é um bom curso para a pessoa se estabilizar, para ter um ganho normal, um meio de vida bom? Sim. Você acha? Sim. Eu costumo dizer o seguinte. Na nossa geração, eu sou da década de 60, me formei na década de 80, o primeiro curso dos nobres, que se dizia medicina, direito, engenharia, que caiu numa certa crise, foi o curso de engenharia. Em São Paulo até surgiu uma lanchonete que dizia assim, o engenheiro que virou suco. O engenheiro, passado aquele período de desenvolvimento do começo do governo militar com o milagre econômico, quando veio a crise do petróleo, década de 70, depois se agravou um pouco na década de 80, a engenharia caiu bastante. Os engenheiros vendiam máquina de trator, vendiam óleo, não conseguiam emprego. Hoje eles estão recuperando. Está recuperando. A segunda que caiu bastante a profissão foi a medicina. Não é? A medicina, que era uma coisa glamourosa, ela acabou sendo presa nas garras dos convênios e os médicos hoje quase que estão proletarizados. A terceira agora é o direito. O direito hoje, gente, vive um momento que a gente fala, por que proletarização? Porque eu tenho um grande número de profissionais, não há espaço para todos, alguns conseguem bastante sucesso, outros têm bastante dificuldade. Mas isso não quer dizer que qualquer um desses cursos sejam ruins, muito pelo contrário, porque também tem cada um a sua história individual. O direito, sim, continua sendo um excelente curso. Por quê? Porque o direito dá um conhecimento geral muito grande, não é? A área de concursos, por exemplo, para quem tem direito, é um espetáculo. É um espetáculo, Você né? necessariamente não precisa advogar. Você, inclusive, pode se formar em direito, fazer estágios do Ministério Público e tal, e sem tirar o OAB, você pode virar juiz, você pode virar promotor, não é? Delegado da Polícia Federal, enfim, há uma infinidade de de no carreiras. Brasil todo, né? E no Brasil todo. Você não, aliás, a você eu recomendo, vá para o Tocantins, vá para o Piauí. O Piauí, a gente tem uma imagem tão difícil do Piauí, tão diferente do Piauí. Quem de vocês hoje for no Piauí, daqui a 40 anos vocês vão ser aqueles fazendeiros do Mato Grosso que na década de 70 foram com uma mão atrás, outra na frente, hoje são os reis da soja. Não é? Tocantins é um colosso. O Brasil está crescendo em outros lugares e aqui nós estamos numa crise grande, outros lugares não tem isso. Então, muitas vezes, abrir a perspectiva e procurar novas... O mal das pessoas que estão formando é isso. Querem ficar no centro, quer ficar em Barretos, Ribeirão Preto. Está lotado. Não. Tem que partir para Piauí, para Mato o Piauí Grosso. É um espetáculo. Lógico. A gente acha que é tudo seca. Gente, o Piauí tem 15 rios perenes. Mas não querem o Piauí sair está mais perto dos Estados Unidos. Não querem sair de perto dos amigos, dos pais, Isso é né? Querem natural, ficar muito mas pertinho. tem que procurar dentro de você também a coisa que você faz na juventude. Quando chega para a nossa época, a gente já vai ficando mais acomodado, passa, né, um pouco. Então, muitas vezes, gente, faz um projeto, veja, às vezes você chega em terra de cego quem tem um olho é rei. Você chega numa cidade menor, lá, mais longe dos grandes centros, com um diploma daqui, com um conhecimento daqui, você tem uma oportunidade melhor, muitas vezes. Sei. É? E você acha, por exemplo, como é que estão as faculdades de Direito hoje no Brasil? Você acha que melhoraram, pioraram? Como é que está isso? As faculdades de Direito, elas têm aquela coisa da quantidade, não é? Mas a OAB tem um controle bastante interessante. Eu devo advertir o seguinte, essa última avaliação que teve, como toda avaliação, há algumas injustiças. A nossa região tem boas faculdades, não é? Não precisamos apenas ir para São Paulo, para aquelas faculdades de maior renome. Aqui na região, nós temos bons cursos. O principal é o seguinte, público, mães e pais. Quem se forma é o aluno. Ninguém pergunta para você, miséria, quem te formou? Quem te formou? O cliente Aonde não você chega se te perguntar. formou?
O cliente não chega te perguntando Quem isso. te formou? Nós nos formamos, não é? Então, nós temos um grande jurista, professor Nelson Neri Júnior. Sim. O pai dele era juiz em Guaratinguetá. O professor Nelson Neri Júnior, que é uma das cabeças mundiais do processo civil, se formou em Taubaté. Sim. Qual o problema? Se formou em Taubaté, não se formou na PUC, não se formou na USP. E é um grande jurista. Então, nós aqui, com a experiência em Barretos, dando aula, dei aula também em Jaboticabal, e digo a vocês, os meus melhores alunos, em termos de dedicação, em termos de esforço, inclusive naquele sentido de você pegar, às vezes, um aluno que não tem todo aquele preparo do aluno que está numa cidade maior, até porque lá circula mais jornal, quer dizer, você tem todo um acesso diferente. Mas são alunos mais esforçados e que chegam mais longe. Chegam mais longe, né? Portanto, não desanime, estude. Porque são alunos, porque são advogados que não têm salto alto, né? Formaram numa faculdade mediana e precisam estudar Passam mais. na ordem, Passam na ordem. estudam não e passam, se esforçam. Houve casos de nós pegarmos alunos com deficiências, por exemplo, em português muito grande. Hoje, muitos amigos no Facebook, provavelmente até são da região, estão aqui me assistindo, dos quais eu me orgulho muito, são amigos até hoje. Por quê? São pessoas que ouviram as aulas, não é? Seguiram as orientações, se esforçaram e tiveram sucesso. O exame de ordem para o bacharel em Direito pegar o seu diploma não, a sua carteirinha da OAB e poder advogar, é necessário, né, doutor? É necessário, é fundamental. E como é que você faz para enfrentar o exame de ordem? Estude desde o primeiro ano. Não é? Não é estudar na última hora, não, do exame. Estudar porque acumula demais a matéria. Né? O aluno que sempre estuda a matéria da semana, é claro que a gente sabe que é a melhor época da nossa vida, você tem que sair, tomar uma cerveja, se divertir também. Mas não é só isso, gente. Você tem que entender que o estudo é um investimento que você está fazendo não só na parcela da faculdade, que em si, às vezes eu brinco, olha, se você não quer estudar, paga um apartamento nesses 5 anos, que com o dinheiro você compra um apartamento. É verdade, não é verdade. 5 anos uma parcela de faculdade, se não compra, pelo menos você paga quase tudo. Então estude, não é só pagar, é estudar, porque o estudo que você adquire ninguém te tira. Ninguém te tira. E dali é que vai ser a concorrência. Quer dizer, aquele que se esforçou mais, aquele que se dedicou mais, tem dificuldades? É óbvio que tem dificuldades. Tudo que você não conhece é difícil. Mas não é difícil, é trabalhoso. Se você fizer da maneira certa, você vai ter sucesso. E o exame não pode acabar mesmo, porque tem que ter um controle. Inclusive, tem coisas muito tristes, por exemplo. Eu sei que há cursinhos que dizem assim, o que é que você não sabe nada? É tal e tal e tal. Então você não estuda isso. Vejam a orientação. Estude só o código de ética que você ganha 12 pontos e reforça o que você já sabe. Quer dizer, o próprio cursinho, por questões que não são questões acadêmicas, acaba dando uma orientação que amanhã você vai ter um profissional que não vai ter a qualidade necessária. Acabam deseducando. Deseducando. Isso é muito triste. Não caia nessa armadilha. Não caia nessa armadilha, porque não adianta você ter o diploma e não adianta você ter a carteirinha. Você tem que ter conteúdo. Você tem que passar para o seu cliente futuro a confiança. Eu que sou advogado, e eu sei, e você sabe disso, as pessoas sempre perguntam, o advogado sempre acha as pessoas só inocentes, não tem culpado de jeito nenhum. Você vê o advogado dando entrevista na televisão, defendendo às vezes um empresário, uma pessoa que todo mundo está sabendo que cometeu as maiores barbaridades. O advogado vai lá numa entrevista e fala que ele é inocente. Como é que você explica isso, doutor? É uma pergunta muito interessante, sobretudo nesse momento que nós vivemos, né? Quando nós lemos a denúncia do Ministério Público, por exemplo, no jornal, você fala, que malandro, que safado, tem que ser preso. Vamos explicar um pouco. Vamos explicar um pouquinho o que é denúncia. A denúncia, gente, é aquela história que o promotor conta. O fulano entrou na casa, roubou, ou usou tais verbas e pagou ali e fez. Ótimo. É um relato que o Ministério Público faz, com base naquilo que o delegado apurou, né, com base naquilo em que ele, enfim, por testemunhos e por documentos apurou. Mas, pessoal, vamos dar um exemplo. A senhora sai de casa, vai trabalhar. Deixa 2 filhos em casa, à tarde. Né? Um de 12 e um de 8. A senhora, uma bicicleta. Falou, vocês dividam aí o uso da bicicleta. Quando a senhora chega à tarde em casa, um dos 2 está chorando. Pode ser o de 8, pode ser o de 12.
Um vem contra a versão, mãe, ele não deixou eu andar na bicicleta, ele ficou andando sozinho. Outro, não é não, eu deixei ele que não quis. O que a senhora tem? A senhora tem um fato, tem um reclamando, o outro se defendendo. Cada um dos dois falando uma versão. Não é? Aqui, o forte dominou o fraco. Ah, o forte é o de 12? Não. O forte pode ser o de 8, que tem um temperamento mais aguerrido, e o de 12, porque sabe que o outro é menor, não bate, não faz nada, e às vezes o menor domina o maior. Não é? Abusando daquele fato do maior saber que não pode bater, ou enfim. Ele tem dentro de si aquela coisa de proteger o menor. Mas o fato é que, digamos no nosso exemplo, que o menor tenha andado e não tenha deixado o maior. O maior, para não fazer a justiça com as próprias mãos, esperou a mãe para a mãe disciplinar os dois. A senhora, como mãe, sabe o que vai fazer. Uma de duas, ou dá um peteleco em cada um e fala, ninguém fica com a bicicleta. Ou a senhora vem e fala, olha, seguinte, amanhã eu não quero saber disso. Amanhã eu quero ver vocês usando a bicicleta de forma igual. O que nós tivemos aqui? Um processo. Um processo. A senhora ouviu um, ouviu o outro, a senhora não presenciou os fatos. A senhora poderia ter recorrido. O fato ocorreu, ocorreu. Alguém usou a bicicleta mais do que outro, mas quem foi? Pode ser que uma irmã, que proteja um dos dois, dá um depoimento parcial. O outro vem e fala, mas não foi isso que eu vi. Tá feito o imbróglio, não é? É como a história, mãe, posso sair? Não, pede pro seu pai. Pai, posso sair? Se tua mãe deixar, eu desço. Deixa. Mãe, o pai deixou. Né? Ou o pai falou não, o que você faz? Recorre pro outro. A vida é um processo. Não é? A vida, quem mexeu no pudim? Os réus estão ali. Todos os filhos e o pai, que é gulosão. A senhora vai ter que apurar. Ou condena todo mundo generalizadamente, né? Ou fala, não façam mais pudim. Pois bem, no processo penal é a mesma coisa. As provas, antes de ir a julgamento, elas são unilaterais. O que quer dizer? O delegado investiga, a pessoa é acusada. O juiz recebe a denúncia. Mas o advogado não teve acesso a nada. O que tem acontecido no nosso país? A imprensa tem publicado coisas sobre as quais os próprios advogados dos acusados não tiveram acesso. Eu sei, todos nós ficamos muito inflamados, todos nós ficamos revoltados, não é? Doutor, eu sei que essa explicação é meio longa e nós temos que abrir mais um intervalo, depois a gente continua. Guarda bem essa parte para a gente continuar aí. Vamos abrir espaço para os nossos apoiadores culturais e em seguida voltamos ao programa Quero Saber, hoje trazendo o professor e advogado Dr. Juarez Rogério Félix. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o mestre em Direito, professor e advogado Juarez Rogério Félix. O senhor estava explicando sobre o processo penal familiar, vamos assim dizer, para dar o exemplo de como o advogado age defendendo as pessoas. O princípio, meu querido Miziara, é que todo réu tem direito à defesa, a um processo justo, está na Constituição. As garantias do processo penal, que são aquele processo que pode redundar na prisão da pessoa, elas, na verdade, são feitas para o acusado. Elas não são feitas para o inocente, elas não são feitas para aquele que não tem nada a ver com o assunto. E nós nos esquecemos disso, não é? Quando tem uma notícia de uma acusação, ficamos todos inflamados. Agora, o que é importante num momento como esse? Sim, é importante punir, o Brasil está precisando disso, não é? Mas será que a gente tem que fazer isso a qualquer custo? Será que nós temos que fazer isso ao custo das garantias penais? O que é que eu digo sobre garantias penais? Não é? Por exemplo, houve o fato da gravação de um acusado em que aparece também a presidente da República. Veja, a lei de interceptação diz o seguinte, os assuntos que não são ligados à investigação não podem ser publicados. Não podem ser usados, têm que ser destruídos. Ou quem tem foro privilegiado também. Ou quem tem foro privilegiado. Agora veja, a gravação era do acusado. Houve a interlocução, a fala da presidente de um assunto que causou grande polêmica, mas que eu sei que o que eu estou dizendo é uma coisa antipática, mas a gente como professor e como advogado tem que advertir, não é? É ilegal. É uma violação do sigilo. Se nós permitirmos que isso seja feito dessa forma, amanhã na nossa casa
a polícia vai entrar e vai nos levar preso, assim como fizeram com um dos acusados, sem intimação e sem nada. A proteção das garantias do Estado Democrático de Direito é para todos, é para todos. Esse vazamento seletivo que tem havido, como pode a imprensa saber uma coisa que é de uma investigação, que é um documento do Ministério Público, do juiz, não é? E sai na imprensa, e os advogados dos réus não têm acesso, porque o processo é sigiloso. Isso é uma barbaridade. Eu sei que a população está inflamada pela imprensa, que está no seu papel de publicar e tem o sigilo da fonte da imprensa, mas outros juristas têm dito isso também. Quer dizer, aqui não é estar a favor desse ou a favor daquele. Eu acho que é quase unânime mesmo que é uma administração, infelizmente, uma administração ineficiente, não é? De fato, o que se tem dito é que realmente há irregularidades. Agora, nós não podemos antecipar a sentença antes do direito de defesa. Não é? Mesmo essas prisões que tem havido e essas delações premiadas, eu costumo dizer o seguinte: há vários programas na TV a cabo principalmente, de investigação. CSI, vários deles aí. E em todos eles você pode perceber alguns critérios do direito penal americano, que é de uma democracia e que tem em qualquer lugar do mundo. O próprio policial não faz determinadas coisas porque sabe que pode anular. O promotor não aceita certas acusações sem as evidências. E o juiz nem discute. E a gente vê que são casos reais, que aparece, inclusive, filmado o caso real. Não é? Isso que está acontecendo no Brasil, se fosse nos Estados Unidos, era tudo nulo, o juiz seria punido, o promotor seria punido, a polícia seria punida. Por quê? Porque ela estragou a investigação. O que as pessoas não estão entendendo, que esse circo todo pode estragar a investigação, pode prejudicar o processo, é o contrário do que a gente está imaginando. Amanhã vai vir um processo de cassação, digamos, pelo Tribunal Superior Eleitoral, pessoal, da chapa da presidente e do vice. Quer dizer o quê? Houve uma irregularidade na campanha, o Tribunal Eleitoral pode cassar. Né? Ele vai, por exemplo, digamos, é nula a eleição. Isso vai ter recurso do Supremo. Nada seria, normalmente, decidido em menos de 1 ou de 2 anos. Não é? Porque tem que esperar a defesa, não tem como. Agora, poderia me perguntar qual a saída? Eu não sei, a saída seria uma saída republicana. Os políticos se reunirem, não é? Não sei se uma renúncia coletiva, não sei, quer dizer, teria que haver uma espécie de um acordo, no bom sentido. Né? As investigações prosseguem, investiguem todo mundo, né? Sigam a lei, né? Apure o que tem que ser apurado, julga, condena e dá direito a recurso para todos eles, não é? E lá na frente vai vir o resultado e vai ser condenado. E agora, um pacto em prol do país, em prol da governabilidade, porque o país está parado. Nunca vi uma crise desse tamanho. Eu nunca vi. Não é? Em todos os setores. O dinheiro sumiu. Não é? Todos os setores estão... Os caminhoneiros fizeram greve porque diminuiu 60%. Outro dia faltou a bateria do carro, chamei o moço e falou, caiu de 70% o meu movimento. E o senhor que está, a senhora que está aí, todo mundo sabe. Né? A coisa está muito feia. Então, de tudo isso, o que a gente vê, todo mundo está perdendo. Né? Isso você está querendo dizer que a Operação Lava Jato não está no caminho correto? Está e não está. Está porque é uma redenção para o Brasil, não é? Que todos esses grandes milionários, inclusive presos, uma coisa inédita. Uma coisa inédita, né? Uma coisa inédita, isso é muito bom, não é? Essa investigação também em cima dos poderosos, de políticos e tudo mais, isso realmente o Brasil está precisando, não há dúvida. Agora, o que não pode é nós, que somos um país que tem tantas carências, tantas coisas a serem acertadas, mas achar que o juiz é um herói, é um Batman, é um Homem-Aranha, não é? Porque o Napoleão foi considerado herói, deu na guilhotina. O Hitler era um herói. O Mussolini era um herói. Então, gente, herói não existe. Herói não existe. E se você der muito poder na mão de qualquer um, desculpe eu dizer, onde já se viu um juiz federal impedir a nomeação de um ministro? Estou falando juridicamente.
A nomeação de ministro é ato de poder, não é ato administrativo, ela não sofre controle de ninguém. Muito menos de um juiz federal. Imagina como seria o Brasil se cada nomeação um juiz... vários, desse uma liminar. O que eu quero dizer para a população é o seguinte, talvez o que eu esteja dizendo agora possa eventualmente ser lembrado daqui a alguns anos. Quando o resultado de tudo isso começar a aparecer, o mau resultado de tudo isso, não é? Nós estamos vivendo um período de exceção. Nós estamos vivendo um período de caça às bruxas, de desrespeito à lei. Não é? O nazismo, ele primeiro perseguia e condenava, depois fazia a lei. Isso de dizer que tem que fazer de qualquer jeito, que se não for ilegal não apurava. O Al Capone teve direito ao julgamento justo. Todos nós vemos os filmes, os caras metralhando, todo mundo via metralha, sabia de quem era, via as balas, e não condenava. Por quê? Porque não tinha testemunha. O problema de saber quem foi, que existiu e que foi o fulano, é a primeira etapa. Se você não faz um processo limpo, com provas limpas, o que acontece? Amanhã, qualquer um de nós pode ser vítima disso. É isso que as pessoas não estão entendendo. É óbvio que todo mundo quer, eu quero, a torcida do Flamengo, do Corinthians quer que essas pessoas sejam pegas. Não é? Mas nós, como advogados, eu sei que muitos advogados não dizem isso e estão a favor. E o que é triste. Porque o nosso juramento da faculdade foi ficar ao lado da justiça se a lei for violada. Não é? A justiça para bandido, a justiça é para quem merece justiça. Não é? Mas há interpretação também de que, vamos imaginar, o juiz federal, que nós sabemos quem é, está agindo de acordo com a lei. Quer dizer, há uma outra interpretação também. No caso do grampo telefônico, em que a presidente falou com o Lula, vamos assim dizer, tem gente que entende que está tudo certinho, porque o grampo não foi para a presidente, foi em cima do Lula, na verdade, né? Isso, veja bem, pessoal, não é questão de eu querer prevalecer aqui a minha opinião. Poderíamos, nenhum dessas opiniões são levadas ao cabo de descer em doutrina e jurisprudência, ou seja, pessoal, aquilo que está nos livros ensinando como é o correto, ou aquilo que o tribunal normalmente julga nesse caso, porque a coisa está politizada e está inflamada. Tem gente perdendo até a amizade. Eu sei que o que eu estou falando é muito antipático, não é? Tem gente que perde a amizade se você fala alguma coisa a favor. Veja bem, desculpe, mas essa opinião ela não tem embasamento qualquer, porque vamos admitir o seguinte, ok, primeiro que o próprio juiz já tinha cancelado a escuta e ela foi feita fora do prazo. E o próprio juiz depois disse, não interessa o horário que fez. Pessoal, a legalidade da perseguição penal é que nem gravidez, ou é ou não é. Não tem meia gravidez. Estou levemente grávida. Não tem. Não, ou tá ou não tá. Ou você garante o sigilo ou não garante. Digo mais, o que foi dito lá pelo ex-presidente é uma barbaridade, é uma barbaridade. Mas se nós ficarmos sendo gravados em todos os momentos da nossa vida, nas conversas que tivemos, o que é que vão ouvir do que a gente fala? Muitas barbaridades. Não é? Então, vejam, o importante do sigilo, da intimidade, é exatamente isso. Ora, entram lá na minha casa, eu estou, com perdão aí, eu estou vestindo a calcinha da minha esposa, né? Porque ela pediu. O que eu faço com a minha esposa? Não é? Problema aí vai sair candidato a presidente com a calcinha da esposa, quer dizer, já azarou a eleição, né? E agora, no entanto, foi legal. Ou pode ser até que eu tenha mais votos, ninguém sabe hoje em dia. É verdade, é verdade. Desculpe a brincadeira. Lógico. Mas Não, mas é isso mesmo, né? Bem, vamos aproveitar já que... e abrimos um pequeno intervalo novamente para os nossos apoiadores culturais. E em seguida voltamos já com o programa Quero Saber, aqui pela TV Barretos. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo como convidado especial, vindo diretamente de Ribeirão Preto para o programa, Dr. Juarez Rogério Félix. Dr. Juarez, a gente está falando sobre algumas incorreções, vamos assim dizer, da Operação Lava Jato, que o senhor tende a dizer. Mas também muita gente que critica os corruptos no Brasil acaba praticando pequenas corrupções, né? Não existe pequeno furto ou grande furto, você roubou, você é ladrão. Então, o brasileiro também está
arraigado com essa corrupção, né, doutor Juarez? É verdade, muito bem lembrado. Nós percebemos o seguinte, todos os atos, de pequenas incorreções, do ponto de vista moral, são condenáveis. Não é? Quando a gente diz as grandes democracias, as modernas democracias, a diferença que há entre o nosso costume brasileiro e um costume desse, por exemplo, o primeiro-ministro da Islândia, que hoje pediu a renúncia por conta das contas que tem lá no Panamá, há um padrão, uma intolerância moral maior. Ninguém é melhor ou pior do que ninguém. Eles têm esse dado positivo, mas nós temos outros tantos, não é? Dados positivos da nossa cultura também. Mas, de fato, nesse ponto nós temos que mudar, né? Então você vê, a fila dupla na escola, né? O motorista que rouba na carga, não é? O recibinho que você pega a mais do almoço da empresa, não é? Enfim, a gorjetinha para o guarda, enfim, a gorjetinha para o oficial de justiça. Isso, não é verdade? É verdade. Quer dizer, o médico do SUS que cobra... A gorjetinha para o oficial de justiça, isso em outro lugar, porque Barretos não existe. Isso não tem, isso não tem. Tem. Essas práticas que a gente sabe, que você diz, e tem um dado pior nisso, como você fala, mesmo nesse caso da engenharia brasileira, você fala, se não pagar, não faz. Olha como o troço é complicado. verdade, Por isso que isso tem que parar. Isso tem que parar, porque então se eu não pagar a propina, eu não pego obra do governo. Aí é aquela história, aí o preço fica maior porque o governo não paga em dia. Então está tudo errado. E nesse ponto a Lava Jato, historicamente, é um espetáculo. Eu não sou contra a Lava Jato. O que eu estou dizendo é o seguinte, que os excessos e os abusos podem prejudicar a própria investigação. Né? E que nós, o povo, a população, pedirmos com a faca nos dentes, justiça a qualquer custo... Nós já vimos na história os exemplos. Um exemplo, por exemplo, de Napoleão. Napoleão fez uma revolução, não é? Cortaram a cabeça do rei. O povo não participou. A Revolução Francesa ela foi em Paris, o interior não sabia de nada. E isso foi durando muito tempo. Fez-se uma guerra na Europa sangrenta, não é? A coisa terminou na época lá do Robespierre, que aparece nos filmes, fazendo a guilhotina em todo mundo. O próprio Robespierre teve a cabeça cortada. Não é? E no fundo, sabem os senhores, a França agora, depois da Segunda Guerra, década de 60, na Argélia, estava matando o argelino da colônia lá degolado. Mas que democracia é essa? Nós temos o exemplo da Segunda Guerra, nós temos o apartheid na África do Sul. Muitos dizem, ora, mas pena que os holandeses foram embora do Brasil. Queriam apartheid ali em Pernambuco? Então eu estou dizendo que as sociedades todas têm os seus defeitos e têm as suas falhas. A sociedade brasileira tem esse problema. Nós estamos resolvendo pela legalidade. Assim como nós resolvemos as nossas crises da abolição, da independência e da república sem sangue. Alguns dizem nas escolas, o Brasil nunca esparrou no sangue. É um país que ensina aos outros povos a resolver os seus problemas dentro da lei e na cordialidade. Não é? As fronteiras do Brasil não foram feitas com guerra. Veja um país do tamanho do Brasil, de todos esses países grandes, qual deles chegou a ter uma fronteira dessa sem guerra, com tratados internacionais, com o Barão de Rio Branco? Eu digo isso, gente, para dizer o seguinte, nós temos os nossos problemas? Temos os nossos problemas. O problema da corrupção é o problema maior do Brasil? É o problema maior do Brasil. Você acha que acaba? Eu acredito, eu tenho esperança e acredito, o povo brasileiro é um povo bom. O Brasil é um milagre. Com todos os nossos defeitos, com todas as nossas ineficiências. Você acha que não tem dinheiro para a saúde? Você acha que não tem dinheiro para a educação? Claro que tem. É mal aplicado, é mal investido. Nós vemos fraude na Previdência o dia inteiro. O tempo todo, fraude em benefício, fraude em operações, fraude em perícia, é a terra da fraude. Mas nós não vamos fazer caça às bruxas, nós vamos fazer a coisa da maneira que foi. O Brasil vem melhorando demais. Né? O Brasil é uma potência econômica, temos um potencial enorme para tudo. Hoje, infelizmente, até o nosso futebol está ruim. Está ruim. Mas vamos, o São Paulo não está ruim não, viu? O Tricolor agora meteu 6-0. Meteu 6-0, então. Melhorou. Então, veja... o que eu conclamo à população, assim, humildemente, a minha experiência do que eu posso dizer, vamos ter a cabeça, vamos exigir sim, como já está excelentemente sendo feito,
mas vamos seguir os padrões, não é? Não vamos jogar sujo. É fair play. Vamos jogar limpo. Vamos jogar limpo. Vamos ver o que está na lei. Procura se informar, pergunta para um professor ou outro. Não fala da Lava Jato, pergunta, olha, em tal caso, pode isso, em tal caso, pode aquilo. Porque se está podendo para esse, vai poder para a população inteira. Os delegados vão achar, que eles, e os juízes mais ainda, vão achar que o juiz é delegado. O Moro é juiz, não é delegado. Você acha que, se você diz que as provas podem estar maculadas, né? Você acha que no final, vamos imaginar, no final, com muita gente presa, com muita gente condenada, o Supremo, vendo algumas incorreções, algumas ilegalidades, vamos poder chamar assim, você acha que pode anular tudo isso? Pode chegar a isso? Eu acho que, do ponto de vista jurídico, deveria. Do ponto de vista prático, não. Porque criou-se, através da imprensa, um clima em que os próprios juízes não estão cumprindo a lei. Não é? Por exemplo, essa coisa mesmo, essa decisão recente do STJ de permitir a prisão antes do trânsito em julgado, está correto? Está corretíssimo. Mas então muda a lei primeiro. Então manda para o Congresso. Muda a Constituição, né? Manda para o Congresso um projeto de lei, muda a Constituição. Essa é a democracia. Essa é a democracia. Veja nos Estados Unidos, se não tem lei, não condena. Você acha que o Supremo está querendo legislar? O Supremo está sim legislando, não é? E ao sabor do público, não é? Antigamente o Supremo, os tribunais, eram ruins pelo outro lado, porque eles decidiam o maior absurdo contra o senso de justiça. Também não está correto. Mas do outro lado também não está correto. Você fazer a justiça que as ruas pedem, não é? Repito, Napoleão fez uma sanguinolência na base de plebiscito. Põe um plebiscito hoje para saber se querem que o Lula seja preso, ou a presidente, ou mais sei lá quem, queiram ser presos sem lei. Todo mundo aprova. Agora, o que os filhos e os netos dessas pessoas vão dizer? Não podemos esquecer do regime nazista. A Alemanha era um regime legal. A Alemanha, quando o Hitler foi eleito, era uma democracia. Inclusive uma democracia recente, a partir mais ou menos do ano 1900. Tudo que fizeram de perseguição com judeus e de outras etnias estava dentro da lei. A própria questão da Câmara de Gás era uma questão administrativa. Bom, o que nós vamos fazer com essa gente? Eu tenho uma solução, a solução final. Não é? Hoje, tem pessoas vivas, né? Parece que até hoje ainda não se atinou para essa barbárie. Agora, há processos, existe um livro, Os Grandes Processos da Humanidade, há casos clássicos de injustiça processual. Não é? Eu sei que é muito antipático o que eu estou dizendo, né? Eu vou dizer mais uma antipatia, então. O mensalão do PT, teve gente no mensalão do PT que foi condenada sem prova. Ainda bem que o público não está aí, né? Pela televisão eles não podem fazer nada comigo. Mas vocês vão ver que lá na frente isso aí vai aparecer nos livros. Não posso deixar de observar e de fazer aqui expressamente um elogio ao programa, porque o que se vê hoje, que é um outro sintoma, doutor, você não pode ter um caso como esse em que haja uma unanimidade em todos os principais meios. Em qualquer lugar do mundo, teria alguém da esquerda, teria, sei lá, até gente sem o que fazer, que falasse contra, e outro que falasse a favor. Teria um jornal, teria um canal, teria um âncora que falasse a favor, ou que dissesse isso que eu e outros estão dizendo, muitos nos meios jurídicos a gente vê, não é? Mas esses dias um ministro do Supremo tomou uma decisão, todo mundo ficou contra ele. Outro falou uma coisa no Inclusive programa, foram para a porta da casa dele. Gente, o que é isso? Onde é que nós vamos parar? É o ministro Teori Zavascki. Teori Zavascki, não é? Então veja, não é assim, gente. Não é? Nós precisamos seguir a lei. Não é? Quer mudar? Vamos mudar. Então vamos todo mundo para a rua pedir para mudar as leis penais, para mudar esses pontos. Qual é o certo? Vamos falar com os nossos deputados, com os nossos senadores. O que eu pergunto ao público é o seguinte: na hora da eleição, esse pessoal que está indo nas ruas, vai lá escolher um candidato com proposta e apoiar? Você já viu na televisão como que são as eleições nos Estados Unidos? Todo mundo se envolve. Todo mundo pega uma bandeirinha desse partido daquele e vai atrás. Nós fazemos isso? Está aí mais uma omissão que o brasileiro está fazendo. Nós somos responsáveis por ter colocado essa presidente. Nós somos responsáveis
por ter colocado esses parlamentares. Doutor, infelizmente o nosso programa já vai chegando ao fim. Então, aquelas perguntinhas básicas, você vê, é um programa que teve a sua participação brilhantíssima. Obrigado. Brilhantíssima. Agradeço a oportunidade. Eu preciso fazer mais vezes outros. Eu vou te chamar Será um outras prazer, vezes, não será tem a um menor prazer. dúvida. Mas aquela pergunta final que eu sempre faço, qual é aquela pessoa na humanidade que, na sua opinião, transformou o mundo, que você se curvaria em reverência a ela? Olha, obviamente que eu não seria uma concorrência injusta se eu falasse em Jesus Cristo, até porque ele é Deus feito carne, é Filho de Deus. Ou outros profetas, como Maomé, não é? Ou como Moisés, ou como Buda, enfim. Esses são pessoas excepcionais. São pessoas hors concurso, né? São pessoas que a gente não pode colocar. Eu diria o seguinte, para a nossa cultura ocidental europeia, eu elegeria o São Tomás de Aquino. Porque São Tomás de Aquino, ele fez uma obra que se chama Suma Teológica, que se a universidade, hoje, desse aos formandos a leitura dessa Suma Teológica, que trata absolutamente de tudo, não é? Das coisas físicas, da teologia, da razão, da ciência, a nossa cultura seria muito mais elevada do que é. Ele deu para nós as bases do pensamento da própria modernidade e da própria ciência. Então, eu reputo o São Tomás de Aquino, que é muito pouco lido, porque acham que ele é um padreco que só escreveu coisas de religião, e não é isso, não é? Ele, mesmo Santo Agostinho e alguns outros santos pensadores, ao contrário do que muita gente imagina, os santos, os padres, têm uma biblioteca que não cabe num estádio de futebol de coisas escritas por eles desde o ano 100. Desde o ano 100. Né? O primeiro deles foi Orígenes, né? Que escreveu. Orígenes, falando rapidamente, ele é discípulo de, se não me engano, Apolônio, posso até agora estar confundindo o nome, que era discípulo de João Batista. Então, olha que interessante. É como se Orígenes fosse neto de Cristo. Né? Sim, sim. O pai dele que é o discípulo de quem ele era, e o avô, que seria o João Batista, que é primo de Cristo. Muito bem, agora eu vou fazer duas perguntinhas ou três, se der tempo, mas ou sim ou não, Tá. porque não dá tempo de explicação. E precisaria explicar, mas não dá tempo. Acredita em Deus? Sim, Você é a favor da menoridade penal de 18 para 16 anos? sim, porque a criança hoje de 10 anos já tem uma sabedoria impressionante, não é? E eu acho que todo mundo sabe o certo e o errado, né? Então você não pode permitir essa criança de 15, 16 com um ódio daquele, matando daquela forma. Nada justifica, nada justifica. Doutor Juarez Rogério Félix, foi um prazer muito, muito grande Eu que entrevistá-lo. agradeço a Muito oportunidade. obrigado por ter vindo Obrigado. de Ribeirão, especialmente a nosso convite para participar, viu? Foi um prazer muito grande e estou disponível para uma eventual volta. Quero agradecer a atenção do público, me desculpar por algumas coisas que eventualmente possa ter dito aqui, mas mais uma vez eu elogio o espaço de a gente poder ter uma opinião também um pouco para temperar um pouco, dizer, olha, pô, calma, porque isso assim. A intenção nossa foi dizer algumas coisas que outros já disseram, mas, gente, calma, não é assim. Não é assim. Como você está numa briga, uma discussão, calma. Calma. Tem razão? Tem. Tem. Tem razão? Lava Jato é boa? É. Tem razão? Tem, mas calma, Calma, calma. não é? Muito obrigado, doutor. Obrigado. E a gente sempre termina o programa com uma poesia. Hoje vamos falar uma poesia de Júlio Mário Sallucci, chama Cisnes. A vida, manso lago azul, algumas vezes mar fremente. Tem sido para nós constantemente um lago azul sem ondas nem espumas. Sobre ele, quando desfazendo as brumas matinais, rompe um sol vermelho e quente, nós dois vagamos indolentemente como dois cisnes de alvacentas plumas. Um dia um cisne morrerá por certo. Quando chegar esse momento incerto, no lago onde talvez a água tisne, que o cisne vivo, cheio de saudade, nunca mais cante, nem sozinho nade, nem nade nunca ao lado de outro cisne. Muito obrigado mais uma vez ao Dr. Juarez Félix, muito obrigado ao telespectador da TV Barretos e até o próximo programa, se Deus quiser. Apoio Cultural Santa Casa de Barretos, o seu hospital.
Alto Posto Berrantão, 24 horas com você.